Bom, então, olá, tudo bom? Eu tinha conversado com vocês, nas semanas então dos dias 22 até o dia 4 de dezembro. Eu não posso, né, estar presente nas aulas síncronas no turno matutino aqui nas turmas do IFG, e então estou deixando a gravação das aulas para vocês, tá bom? Vocês podem estar vendo aqui na tela que para as turmas dos terceiros anos, que a gente está falando sobre operações com polinômios. Na aula anterior nós falamos sobre divisão, né? E hoje, então, a gente continua falando de divisão e vamos falar de um dispositivo prático para dividir polinômios por fatores do tipo x menos a, ok? Onde esse a é um número real aí. Pode ser complexo, mas os casos interessantes são reais, tá bom? Esse dispositivo é conhecido como o dispositivo prático ou método, né, de Briot-Ruffin, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é Briot-Ruffin. Depois vamos falar sobre o teorema de D'Alembert e o teorema do fator. São casos interessantes, coisas interessantes sobre divisões de polinômios. Nos diz, por exemplo, quando que um polinômio é divisível por um fator do tipo x menos a, e nos diz também qual é o resto da divisão de um polinômio p por x menos a. A gente vai ver que é bem simplesinho, mas antes vamos aprender esse dispositivo prático que ajuda bastante, ganha bastante tempo quando a gente vai falando de divisão por fatores, né, como está escrito aí, do tipo x menos a, tá bom? Eu vou, como sempre, né, quando eu inicio a aula, faço a apresentação com a câmera ligada para seguir o restante da aula, então eu vou fechar a câmera e a gente toca o barco, tá bom? Fique à vontade depois para poder me procurar, tirar dúvidas, mandem mensagem pelo Moodle ou pelo e-mail, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Bom, como eu falei, existe um dispositivo prático, eu printei até do livro, que é uma maneira de a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Que permite nós dividirmos um polinômio p por fatores do tipo x menos a, tá bom? E, como eu falei, então, é um dispositivo prático de Briot-Ruffin, ou algoritmo de Briot-Ruffin, ou método de Briot-Ruffin, tá bom? E consiste no seguinte, você monta uma tabelinha, aqui está um esboço, a gente já vai ver no exemplo, tá bom? Onde, nesse termo constante do divisor com o sinal trocado, a gente está dizendo, ó, então você vai e olha para esse A aqui, né? Você pega esse A e copia e coloca o A aqui, né? Aqui vem o A. Aqui vem os coeficientes do polinômio P. Então, em geral, a gente dizia que um polinômio P de x era escrito assim, né? AN, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado, A1x mais A0. Esse termo, né, constante, o termo independente, o A0, ele vem aqui. Todos os outros coeficientes você vai colocar ele listados aqui em ordem, tá bom? O que é importante? Às vezes pode ser que um polinômio seja escrito de forma não completa. Então, por exemplo, vamos supor que um polinômio x ao cubo mais 2, né? O termo de x ao quadrado de x são zeros nesse caso. Então, o que é importante? Você escrever esses números aí como zeros, tá bom? E aqui, então, quando a gente aplicar o algoritmo que eu vou passar aqui agora para vocês, nós vamos achar os coeficientes do quociente, tá bom? E os o resto, né? Na verdade, não vai dar os coeficientes, dá o coeficiente, a gente vai ver que o resto tem grau 1. Então, eu vou passar o método aqui, antes deixa eu só fazer uma observação, que é uma coisa importante, tá bom? Para a gente ter em mente. Quando a gente pega um polinômio p de x e no caso divide por x menos a, ok? Estou dividindo por x menos a. Nós vamos achar um quociente e um resto, tá? O que é importante a gente observar sobre o quociente e o resto? O grau, digamos que o polinômio p tenha grau n, tá? Este n, a princípio, maior ou igual a 1, né? Porque a gente está dividindo por alguém que tem grau 1, né? Porque o grau do dividendo, né? Perdão, o grau do divisor, x menos a, é 1. Então, por exemplo, se eu pego um polinômio de grau 3 e divido por um de grau 1, o quociente tem que ter grau 2, porque a gente já aprendeu o seguinte, né? Que p de x é x menos a vezes q de x mais o resto, tá? E o que é importante? O grau desse resto, o grau do resto, ele tem que ser menor do que o grau de x menos a, que é 1, ou o resto tem que ser o polinômio identicamente nulo, ok? Então, uma coisa interessante, como o grau tem que ser menor do que 1, esse grau só pode ser 0, certo? Ou ele é o polinômio nulo. Então, o resto, quando a gente divide aqui, ele é sempre uma constante.
Dito de outra maneira, ele vai ser um número, tá? Então nunca vai aparecer uma expressão que dependa de x, como a gente viu, por exemplo, deixa eu voltar aqui um exemplo, um que não seja divisível. Deixa eu achar o exemplo aqui para nós. Aqui, ó, por exemplo, esse tinha resto, né? Eu passei batido de cara. Esse tinha resto como sendo um polinômio de grau 1, tá bom? Isso porque o nosso divisor era um polinômio de grau 2, tem que ter grau imediatamente 1 a menos ou ser o polinômio nulo, né? Aqui, então, como o grau do divisor é 1, o resto tem que ter grau 0, ou seja, é uma constante. Ou ele é o polinômio identicamente nulo, outra constante. Então, é um número sempre, tá bom? O grau do quociente, como eu falei, né? Então, assim, já que esse aqui tem grau n, né? Já que P tem grau n, e este tem grau 1, aqui tem que ter um grau imediatamente a menos, tem que ser n menos 1, tá bom? Então, o grau do quociente, né, o grau de Q de x, ele é 1 a menos, tá? Então, por exemplo, quando você pegar um polinômio de grau 3 e dividir por x menos a, o quociente tem grau 2 e o resto é um número. Quando você pegar um polinômio de grau 5 e dividir por x menos a, o quociente tem grau 4 e o resto é um número, tá bom? Então, dito isso, né, que era só uma observação que a gente poderia ter tirado já da aula passada, mas não custa reforçar, tá bom isso? Vamos ver agora, então, um exemplo de como a gente pode, por exemplo, né, aplicar esse dispositivo prático de Briot-Ruffini. Então, você pode consultar, tá, parte do que eu estou falando aqui, por exemplo, esse que eu printei e tudo mais, lá na página 210 do livro de vocês, tá bom? Mas, então, um exemplo, vamos imaginar o seguinte, né, olha só, exemplo, ok? Imagine que nosso polinômio p de x fosse o polinômio, então, 3x ao cubo, 3x ao cubo, perdão, menos 5x ao quadrado, mais x menos 2. Então, e que o polinômio Q, ou, perdão, o polinômio H, que a gente quer dividir, né, fosse x menos 2, tá bom? Olha, vamos ver, eu vou dividir ele na mão com vocês, depois a gente usa o dispositivo prático, a gente vê a diferença que é o quanto é mais rápido e o quanto a gente chega no mesmo resultado, tá bom? Então, né, então o nosso objetivo, né, então é dividir P por H. Tá bom? Determinar, então, o quociente e determinar o resto, tá? Então, se a gente usar o método das chaves, ou seja, o algoritmo da divisão euclidiana, então a gente pega este e divide por x menos 2, certo? Olha, então a gente já fez na aula passada, eu vou ser mais direto, né? Para a gente poder zerar 3x ao cubo, como aqui eu só tenho x, eu tenho que multiplicar por 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 2, então menos 6x ao quadrado. O algoritmo, então, fala, ó, você faz o de cima menos o de baixo, né? Então, 3x ao cubo menos 3x ao cubo, zero. Menos 5x ao quadrado, e observa o joguinho de sinal, né? Menos vezes menos é mais, então 6x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. A gente desce o que sobrou, mais x menos 2, tem grau 2 aqui, tem grau 1, eu continuo a divisão. Para zerar x ao quadrado, tem que multiplicar por x, né? Então, 3x ao quadrado mais x. Então, x vezes x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. O algoritmo, então, é o de cima menos o de baixo. X ao quadrado menos x ao quadrado. X mais 2x. 3x menos 2. Aqui tem grau 1, gente, e aqui também tem grau 1. Você continua a divisão, você só para quando o grau for menor, né? Como eu observei lá atrás, vai ter que ser um número, não uma constante. Para zerar 3x, eu tenho que multiplicar por 3. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. O algoritmo, então, é o de cima menos o de baixo, certo? 3x menos 3x, zerou. Menos 2 mais 6, então 4. Pronto. 4 é um polinômio constante, tem grau zero, é menor do que x menos 2, você para a divisão, certo? Então, quem é o quociente? O quociente é 3x ao quadrado mais x mais 3, e o resto é o polinômio constante igual a 4. Tá bom? Esse a gente já tinha visto na aula passada. Agora, a gente vai comparar ele com o algoritmo, né, o método de Briot-Ruffini, para a gente ver o quanto é mais eficiente e mais rápido, tá? Guardem aí, tenham em mente, então, que o polinômio
tem grau 4, né? Ou, perdão, o polinômio tem grau 2, o quociente tem grau 2, e o resto agora sim é o número 4, tá bom? Como eu posso usar, então, Brioche-Ruffini nesse caso? É bem simples. Então, eu vou montar aqui para a gente a nossa tabelinha e observar o que estava escrito lá, né? E eu mostro como a gente obtém os coeficientes do quociente e os coeficientes, né, no caso, o número do nosso, que resulta o resto da divisão, certo? O que, que o dispositivo fala? Olha só, ele fala, né, quando você quer dividir por x menos a, no caso x menos 2, você pega esse número 2 e coloca aqui, certo? Lembra lá, é x menos a, você vai pegar o número a, tá bom? Tenha sempre em mente que isso vem com sinal trocado, é um jeito fácil de vocês lembrarem, às vezes causa muita confusão, né? Eu quero dividir por x menos 2, você vai pôr o número 2 aqui, tá bom? Ah, e se fosse um x mais 2, professor, se eu fosse dividir? Então, observe que é x menos 2, então você colocaria o número menos 2 aqui, ok? Ou seja, sempre, né, uma maneira prática de lembrar, você coloca com sinal trocado. Mas aqui o que é importante, vem um A. Depois você vai pegar os coeficientes de P. Então, 3, menos 5, 1 e menos 2, certo? Só que esse menos 2 você vai deixar separado aqui no cantinho. Então, você vai pegar 3, menos 5, 1, e aqui você põe o menos 2. Né? Quando a gente aplicar o dispositivo de Brioche-Ruffini, aqui embaixo nós vamos obter os coeficientes de Q, que devem ser 3, 1 e 3. E aqui no canto, o resto, tá bom? Agora, como é que a gente obtém esses coeficientes? O primeiro é bem simples. Você vai, então, eu vou pôr a setinha para você lembrar. O primeiro é só você repetir. Você repete o primeiro coeficiente. Então, é 3. Ok? Depois disso, você obtém os próximos fazendo o seguinte esquema. Você pega este que você baixou, multiplica pelo número que está aqui, então eu vou botar um xizinho para ajudar vocês a lembrar. Multipliquei 3 vezes 2, 6. Pego este resultado 6 e somo ele. Deixa eu tirar a setinha, que a setinha não faz curva aqui agora. E somo ele com menos 5. Então, 3 vezes 2, 6, somo com menos 5. Então, 6 menos 5, 1. Coloco 1 aqui, ó. Observe que o primeiro coeficiente bateu 3 e o segundo já bateu 1, tá bom? E é assim que a gente obteve, né? 3 vezes x 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo, 3 vezes menos 2, menos 6, né? Somado com menos 5, ok? Perdão, 3 vezes 2, 6, somado com menos 5, 1, né? Então, menos vezes menos 6, menos 5, bate 1. Como é que você vai obter o próximo coeficiente, então? Né? O seguinte, você vai repetir o esquema, olha só. Você vai pegar, então, eu vou circular de rosa, por exemplo, você vai pegar o 1, vai multiplicar pelo 2, então 1 vezes 2, 2, certo? 1 vezes 2, 2. Pega este resultado e soma com o seguinte. Então, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3, ok? O, o, observe que os coeficientes de Q de x já apareceram, 3, 1 e 3, tá bom? 3, 1 e 3. Como é que vai surgir o resto aqui pra gente? Então, vou circular de laranja, tá? Ficou bem colorido, mas o próximo eu faço sem ficar tão colorido assim. Então, eu vou obter da mesma maneira, olha, eu multiplico 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 2 dá 4, ok? Então, aqui, né, como eu tinha dito inicialmente, aparece para nós os coeficientes do quociente e aqui aparece o resto, tá bom? Lembrando, então, você pegou um de grau 3 e dividiu por um de grau 1. Os coeficientes Q de x tem que ser um polinômio de grau 2. Então, você escreve na ordem decrescente. Então, 3x ao quadrado, 1x mais 3. E o resto é o número 4, ok? A mesma coisa que a gente obteve lá de maneira mais simples. Então, lembre que nesse dispositivo que está aqui, então, como é que você vai, né, obter os coeficientes? O primeiro você desce, depois você multiplica, pega o resultado e soma com o próximo. Aí você desce ele. E assim sucessivamente. Você vai repetir isso diversas vezes. Vamos ver aqui, então, mais um outro exemplo, tá bom? Vou aproveitar para fazer lá da página 211, tá? Então, da página 211, o exercício 11. Vou fazer o item A com vocês aqui, tá bom? Então, é aplicar o dispositivo de Brioche-Ruffini, por exemplo, com P de x sendo 5x ao quadrado
menos 3x mais 2, e h de x sendo x mais 3. Observe que aqui está mais 3, tá bom? Mas a ideia é a mesma, né? Então, como é que a gente divide usando o Brioche-Ruffini? Da seguinte maneira, né? Deixa eu só passar a reguinha aqui, olha só. Então, dividimos a nossa casinha aqui, por assim dizer. Se é x mais 3, gente, então aqui vem menos 3, tá bom? Lembra, sempre vem com sinal trocado, tá? E você vai pegar os coeficientes de P, exceto o termo independente. Então, quem são? 5 e menos 3. O 2 você deixa aqui, que é o termo independente. Como é que você vai obter os coeficientes, então? Você desce o primeiro, daí para frente você multiplica e soma. 5 vezes menos 3 é menos 15. Menos 15 menos 3, menos 18. 18 vezes menos 3, então se você multiplicar, perdão, menos 18 por menos 3, menos vezes menos é mais, 3 vezes 8, 24, 3, 54. 54, você pega esse resultado e soma com 2. 56. Pronto. Então lembra, você pegou um de grau 2 e dividiu por um de grau 1. O seu quociente Q tem que ter grau 1. Então é 5x menos 18, ok? Então Q de x é 5x menos 18. E o resto, que tinha que ser um número, é 56. Ok? Então, bem simplesinho. Outro exemplo, tá bom? Para não deixar dúvida, tá? Até porque a gente não está em sala nesse momento, né? Para poder tirar dúvida de vocês. É o seguinte, então, letra B. Eu recomendo, gente, que vocês façam divisão na mão depois, tá? Só uma observação, que vocês possam conferir que realmente isso bate, tá bom? Então, imagine agora P de x como sendo 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 2x mais 1. E você quer dividir ele, então, por x menos 4. Ok? Então, né, como é que você vai aplicar o dispositivo de Brioche-Ruffini aqui? Põe faz a sua divisória aqui, né? Olha só, foi lá e pôs o seu mundo, sua tabelinha. Ok? Então, o A para a gente é o 4, né? Sempre lembra, vem com sinal trocado, e você pegar os coeficientes 2, menos 7 e 2. O termo independente, ou seja, o que não tem x aqui sozinho. O algoritmo desce o primeiro, daí você multiplica e soma. 2 vezes 4, 8, somado com menos 7, 1. 1 vezes 4, 4, somado com 2, 6. 6 vezes 4, 24, somado com 1, 25. Era um de grau 3 dividido por um de grau 1, então aqui embaixo tem que dar um de grau 2, certo? Quem são os coeficientes de quê? 2x ao quadrado, 1x mais 6. Quem é o resto? 25, ok? Então, bem tranquilinho esse dispositivo, tá bom? Esse não é o item B, perdão, gente, né? Embora, né, seja sequencial que fosse o B, como eu estou falando do exercício, é o item C, tá bom? Eu vou pôr um extra, tá? Então, digamos, um extra. Depois eu vou falar de um outro item desse número exercício 21, desse número 21, que é o item E. Aí eu vou fazer uma observação de como a gente pode adaptar Brioche-Ruffini para quando nós tivermos, digamos, se fosse 2x menos 4, né? Como eu poderia usar Brioche-Ruffini, tá? Mas então, todos que vieram ali vieram completinho. Imagina que fosse o seguinte, ó, gente, x à quarta menos 1, tá? Então tá faltando o coeficiente de x ao cubo, tá faltando de x ao quadrado, tá faltando de x, tá bom? E quisesse dividir ele por x menos 1, né? Como que eu vou aplicar o Brioche-Ruffini aqui nesse caso, gente? É o seguinte, então, sempre tenha em mente que você tem que escrever todos os coeficientes do polinômio, tá bom? Então, você tem que escrever em ordem decrescente, né? Sempre os coeficientes das potências de x decrescente. Então, menos 1, o A é 1. De x à quarta, eu tenho 1. Observe que é o seguinte, né? Eu posso pensar assim, 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x, menos 1, né? O termo independente é o menos 1. Então, eu coloco 0 para x ao cubo, 0 para x ao quadrado, 0 para x e menos 1, ok? E aí eu aplico o dispositivo, desço 1, multiplico e somo. 1 vezes 1, 1, com 0, né? Somado com 0 é 1.
a história vai se repetir, né? 1 vezes 1, somado com 0, dá 1. 1 vezes 1, somado com 0, dá 1. 1 vezes 1, somado com menos 1, deu 0. Eu já peguei esse porque eu sabia que a divisão era exata, certo? Mas então, o que é importante? O Q de x, né? Como a gente pegou um de grau 4 e dividiu por um de grau 1, tem que dar um de grau 3, tem que ter 4 coeficientes. Então, quem é o polinômio Q, né, o quociente? É 1x ao cubo mais 1x ao quadrado mais 1x mais 1. E o resto é o polinômio identicamente nulo, ou seja, esse P é divisível por H, tá bom? Então, uma observação, né, que na verdade a gente pode então fatorar x à quarta menos 1 como sendo x menos 1 vezes x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, ok? Então, este é uma fatoração, né? P era o nosso H vezes o Q, ou seja, x à quarta menos 1 é divisível por x menos 1. Na verdade, então, assim, uma observação para vocês, né? É importante. Se eu pegar x elevado a n menos 1 e dividir por x menos 1, sempre vai ser divisível. O que vai acontecer aqui? As potências vêm decaindo, ok? Então, essa é uma coisa interessante. Então, por exemplo, se você pegar x à quinta menos 1 e dividir por x menos 1, vai dar x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Pegar x elevado a 100 menos 1 e dividir por x menos 1. Então, dá x a 99 mais x a 98. Você vai decrescendo essas potências até chegar lá em x ao quadrado mais x mais 1, tá bom? Então, às vezes pode ser uma informação útil em outros momentos para vocês, tá bom? Voltando lá no exercício 21, né? Então, vou fazer continuação do número 21, né? Imagina agora, né, esse problema, olha só. Eu pego P de x, 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais x mais 2, e quero dividir ele pelo seguinte, olha, é 2x menos 1, né? Aí toma um cuidado, você não pode ser aplicando o Briot-Ruffin direto, tá? Ah, professor, mas tá, não, cuidado, né? O Briot-Ruffini, lembra, é para dividir por x menos a. Aqui você tinha alguém multiplicando esse x, então algo deve acontecer com o seu problema, certo? Vamos pôr um alerta aqui assim para vocês, então cuidado, e fazer o seguinte, né? Olha, quando eu pego, digamos, p de x e divido por h de x, eu já comentei isso na aula de hoje, mas, né? Você acha um quociente e um resto, que tem que atender a uma seguinte relação. Olha, P de x é h de x vezes Q de x mais o resto, certo? Aqui, então, não precisa ser x menos a, isso é divisão, tá bom? Basta que o h não seja um polinômio identicamente nulo. Agora, nós estamos tratando do caso seguinte, olha, né? Eu quero aplicar o Briot-Ruffini. Eu sei aplicar o Briot-Ruffini quando esse for o x, quando o h for x menos a, certo? Então, por exemplo, x menos 2, x mais 3. O que aconteceria, né, se de modo geral o h fosse um polinômio do primeiro grau? Fosse uma expressão do tipo ax mais b com a diferente de zero, certo? Então, por exemplo, fosse 2x menos 1, ou 5x mais 2, ou coisas do tipo, tá bom? Como é que a gente poderia aplicar o Briot-Ruffini nesse caso? Observe, então, que se eu pego essa expressão e troco h por ax mais b, então eu posso fazer o seguinte, gente, ó. O h é o nosso ax mais b, vezes q de x, mais o r, certo? Então, observe que se eu pudesse trocar isso por x menos alguém ou x mais alguém, ou seja, se eu pudesse trocar esse h por outra expressão, eu poderia aplicar o Briot-Ruffini. E como que eu vou conseguir fazer isso nesse caso? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo pelo nosso coeficiente a. Então, eu vou pegar o p de x original, e divido por a. Então, se eu dividir um lado por a, eu tenho que dividir todos os outros por a, senão eu vou estragar a nossa, né, divisão. Então, eu divido este por A e divido este por A. Eu posso dividir porque o A não é zero, certo? Acontece que quando, então, eu pego... Deixa eu deixar melhor, então, para ficar igual tá o Briot-Ruffini. Lá estava um menos, certo? Então, vamos pôr um menos aqui. Não muda nada, eu já posso aplicar o Briot-Ruffini direto, né? Menos
É só uma questão de ajustar o sinal, tá bom? Menos. Pronto, agora está corrigido. Olha, quando eu pego A e divido por A, sobra X. E aqui então fica B menos A, né? Eu dividi essa expressão. O quociente não mudou, mas o resto mudou. O que está me falando esta expressão? Ela está me dizendo o seguinte, olha, né, se eu pegar o polinômio P de x e dividir por A, né, então eu pego o P de x e divido por A. Então, por exemplo, pensando no nosso problema, eu pego esse P de x aqui original e divido pelo 2, né? O A aqui pra gente é o 2, tá bom? O A aqui pra gente, nesse caso, é o 2. Então eu pego o polinômio original e divido por 2. Se eu aplicar Brioche-Ruffini para a expressão x menos b sobre A, eu vou obter o quociente original da divisão, né, que eu queria, esse quociente aqui, né, o quociente procurado, só que eu vou obter o resto dividido por A. Então, se eu quiser achar o resto original, basta eu multiplicar o resto que eu achei por A. No caso aqui, multiplicar por 2, certo? E aí a gente consegue, então, achar a divisão, né, adaptada, aplicar a Brioche-Ruffini adaptado, fazendo essa divisão, simplesmente dividindo por x menos a, tá bom? Então deixa eu pôr essa, né, falei um monte de coisa, eu escrevi nesse cuidado, então vou aproveitar então, coloco assim, observação, tá bom? E aí o seguinte, né, o que eu vou ter que fazer resumindo aqui? Então, eu vou pegar o polinômio, né, p de x, então vou dividir p de x por a, ok? Primeiro passo, né, para adaptar o Brioche-Ruffini. Depois, a gente faz o quê? Aplicamos o método ou dispositivo ou algoritmo, tá bom? De Brioche-Ruffini. Para qual fator? X menos B sobre A. Deixa eu deixar mais bonitinho, fazer assim. X menos B sobre A. Ok? Quando a gente faz isso, nós obtemos o quociente original. Tá vendo que o quociente não mudou? Então, dessa forma, obtemos o quociente Q de x, da divisão do polinômio original pela expressão original, então ax menos b, e obtemos um resto que não é o resto procurado, mas que vai ser só multiplicar ele pelo, pelo número que a gente dividiu originalmente, tá certo? E obtemos o resto, R de x dividido por A, certo? É o que está escrito aqui, né? Então, eu vou circular de vermelho agora, ok? Dessa forma, o resto da divisão de P de x por x menos ax menos b pode ser obtido multiplicando. Então, eu vou pôr um símbolo aqui, então, digamos, a gente acha um resto alternativo, um Rx de barra, um R barra de x, tá bom? Multiplicando R barra de x por A, ok? Vamos ver isso aqui na prática, então, com esse problema, tá bom? Então, como eu falei, vou passar a barrinha aqui que eu fechei a observação. Então, o nosso polinômio P, ok? Então, vou escrever ele aqui de novo, porque eu falei muita coisa, né? Nosso polinômio P era 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais x mais 2, ok? E a gente queria dividir, então, por 2x menos 1. Como eu falei lá atrás, o A aqui é o 2 para a gente, né? Ok? Então, como é que eu vou poder aplicar a Brioche-Ruffini aqui? Eu vou achar o polinômio P de x dividido por A, ou seja, no caso, P de x dividido por 2. Então, se eu divido 2x ao cubo por 2, dá x ao cubo. 3x ao quadrado
por 2 dá então 3x ao quadrado dividido por 2, mais x dividido por 2, mais 1, ok? Quando a gente faz isso, nós vamos dividir pela expressão, então, x, né? O nosso h fica dividido por 2, né? A expressão que a gente vai dividir. Então, 2x dividido por 2 é x, menos 1 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é aplicar a Briot-Ruffini para meio, né? Ok? E a gente vai obter o quociente original e o resto, a gente vai obter o resto dividido por 2. O resto original, então, é só a gente pegar a expressão nossa e multiplicar por 2, obtendo, então, a solução do problema, tá bom? Então, o azinho que a gente vai aplicar aqui, né, do Briot-Ruffini é o meio, nesse caso. Os coeficientes quem são? 1, menos 3 meios, meio. O termo independente é 1. O resto do algoritmo você repete, ó, né? Replica o algoritmo, certo? Então, multiplica, desce o primeiro, multiplica e soma. Então, 1 vezes meio é meio. Meio menos 3 meios. Então, dá menos 2 sobre 2, que é menos 1, certo? Menos 1 vezes meio, menos meio. Somado com meio, 0. 0 vezes meio, 0. Somado com 1, 1. Então, o que a gente fez aqui? Na verdade, nós achamos os coeficientes de q de x, ok? Lembra, o polinômio p original tinha grau 3. Então, o q tem que ter grau 2. É 1x ao quadrado menos 1x. Mais 0, não precisa escrever mais 0, né? Ok? O resto que a gente achou, na verdade, nós obtivemos o quê? O resto dividido por 2. Este número deu 1, né? O resto dividido por 2 deu 1. Então, o resto procurado é o número 2, certo? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Nós acabamos de dizer o seguinte: se você pega este polinômio original P, divide pelo 2x menos 1, o quociente que você vai obter é x ao quadrado menos x, e o resto é o número 2, tá bom? Eu recomendo, então, que vocês façam essa divisão na mão e verifiquem que isso funciona, tá bom? É uma adaptação. Como a gente está falando de alternativas para divisões tornar mais rápido, sei lá, se você achou que é complexo ou que não vale a pena, tudo bem, tá bom? Você pode falar, vou continuar fazendo o método das chaves, como eu fiz aqui atrás, né, no nosso primeiro exemplo. Toda vez que aparecer uma coisa dessa, por exemplo, 2x menos 1, ok? Mas se você entendeu o algoritmo, até para fazer essa divisão é mais simples. Basta você pegar o polinômio original e dividir pela expressão, pelo número que está aqui. No caso é 2. Aplica o Briot-Ruffini nesse elemento dividido, no caso, por 2. Vou obter o quociente original e o resto eu vou obter ele dividido por 2. Então, para obter o resto procurado, é só multiplicar por 2. Verifiquem, faça a divisão na mão, tá bom? Vê se realmente funciona, se dá certo, tá bom? É uma boa alternativa, um bom treinamento, inclusive se você está entendendo como aplicar esse método, tá bom? Bom, eu vou deixar agora alguns exercícios para vocês. Eu só vou conferir a página aqui, eu tinha anotado, mas eu não sei onde deixei essa. Isso, página 211. Do número, então, 21 até o 25. A gente já fez um pedacinho do 21, tá bom? E o restante é parecido para vocês pensarem. Então, página, né? Então, exercícios. Vou digitar aqui que fica melhor. Acho que eu estou aprendendo a usar melhor esse aplicativo aqui. E eu vi que fica melhor para vocês anotarem. A letra nem sempre é boa, tá bom? Então, exercícios. Página, então, 211. Números 21 ao 25. Todos esses exercícios são referentes ao Briot-Ruffini, tá bom? Nós vamos falar aqui agora mais um pouquinho. Acho que travou. Um pouquinho que tinha travado aqui a mesa, tá? Voltou. Agora foi. Desculpa que tinha travado, tá bom? Então, vocês podem fazer os exercícios, né? Da página 211 do livro didático, dos números 21 ao 25. Vocês vão ver que vários desses exercícios, inclusive, estão resolvidos lá naquele material no PDF que eu sempre deixo para vocês, tá bom? No caso, falando sobre polinômios, tá bom?
Bom, dando sequência ao conteúdo, eu vou falar então agora para vocês de 2 resultados importantes para a gente poder fechar a aula, tá bom? E aí quando a gente falar desses polinômios, desses 2 resultados referentes a polinômios, a gente basicamente fecha o capítulo de polinômios para falar agora o que ficou faltando sobre, equações polinomiais, tá bom? Mas, a gente está caminhando nesse sentido em paralelo, assim como eu vinha prometido para vocês, tá bom? Agora então nós vamos falar sobre o teorema, eh, de D'Alembert, tá bom? D'Alembert, isto, prontinho. Bom, o que que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, tá? Ele diz que deixa eu centralizar que fica melhor, né, senão fica feio. Pronto, acho que fica melhor assim. Bom, ele diz o seguinte: se você pegar um polinômio p de x e dividir pela expressão x menos a, o resto da divisão é sempre o valor do polinômio p no número a, ok? É bem simplesinho, tá bom? Então está dizendo o seguinte, olha, o resto da divisão de p de x por x menos a é p de a, ok? E o teorema do fator diz que o polinômio é divisível por x menos a quando o resto é zero, ou seja, quando o p de a for zero. Por que isso é verdade? Então, bem simplesinho, gente, olha, né? Quando a gente já comentou, né? Se você pega p de x e divide por x menos a, você está procurando um quociente e um resto, ok? Lá atrás, gente, eu observei uma coisa muito importante para vocês. Eu vou voltar aqui, né? O resto da divisão por x menos a é sempre um número, tá? É uma constante. Olha, é sempre um número, uma constante. Esse número não muda, né? Ele não vai depender de x, no caso, tá? Então, todos os exemplos nossos restos, né, foram sempre números, tá? Para esse caso. Então, quando eu pego p de x e divido por x menos a, nós achamos um quociente q e um resto, ok? O que é importante, né? Então, este resto é uma constante. Ele não muda, ou seja, qualquer que seja o x, ele sempre vai ser o mesmo número, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio escrito assim, p de x igual a 2, se eu troco o x por zero dá 2, se eu troco por 1.000.000 dá 2, se eu troco por menos 5 dá 2, ok? Então, se você descobrir quanto ele vale em um número, você descobre quanto ele vale em todos, certo? E aí a estratégia é bem simplesinha, olha, se eu calcular p de a, ou seja, se eu trocar o x por a, né? Então, estou fazendo x igual a aqui. Eu fico com a menos a, e isso é uma coisa muito boa, porque é zero. Q de a que eu não sei quanto é, mais o resto, né, o polinômio resto aplicado em x igual a. Entretanto, a menos a é zero. Se eu multiplico um número por zero, isso dá zero. Então, o que eu estou dizendo? Que o polinômio, né, o resto aplicado em a, ele vale o p de a. Mas esse polinômio é constante. Então, esse número ele tem que ser o mesmo para qualquer x, certo? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que o polinômio, o resto que você está procurando, ele vale exatamente p de a. Ok? Vamos voltar aqui em alguns exemplos que a gente falou para a gente verificar que isso de fato acontece, tá? Olha, vamos ver aqui o primeiro exemplo que a gente fez, tá bom? Então, esse primeiro exemplo, tá? Deu 4, tá? Olha, então, nós pegamos 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 e dividimos por x menos 2, né? O resto, a gente viu aqui fazendo a conta tanto no método da chave quanto no método de Briot-Ruffini, que o resto era 4. E o que o teorema de D'Alembert está falando? Que você consegue encontrar esse resto simplesmente trocando o x por 2, né? Então, se você calcular o p de 2, você vai ficar com 3 vezes 2 ao cubo, menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 2 menos 2. Então, coisa boa, né? 2 menos 2 já se anula. 2 ao cubo é 8. Vezes 3, 24. 4, 2 ao quadrado é 4. Vezes 5, 20. 24 menos 20 dá 4, ok? Exatamente como a gente tinha falado, né? O resto tem que ser 4, tá? Então, não é mágica isso, tá? A gente provou para vocês, ó. De fato, ó, o P no número dá o resto, tá bom? Então, você consegue achar o resto, tá bom?
Exercício para vocês, então. Verificar aqui que, por exemplo, P de menos 3, tá bom? Ou seja, você vai trocar o x pelo número, né, menos 3. Faz as continhas e vê que vai dar menos 56. Se sua conta não der 56, ou você errou alguma conta ou a gente errou alguma divisão aqui, né, o que eu não acredito nesse momento, tá bom? Assim como, por exemplo, né, olha, 1 que é divisível, certo? É 0. Se você calcular o P de 1 aqui, lembra, era x à quarta, 1 à quarta menos 1, né? Então, 1 menos 1, 0, ok? O resto o resto é 0, tá bom? Esse cara aqui é o resto pra gente, tá? Como eu falei, não é mágica. Se você aplicar direto aqui, gente, ó, nesse aqui sem fazer a adaptação, vai dar errado, tá bom? Você não vai calcular P de 1, né? A gente falou, você vai calcular P de meio. Quando você calcular P de meio, você vai obter o resto, tá bom? Mas é uma coisa de cada vez. Então, melhor a gente entender o método assim, tá bom? Você consegue achar o resto simplesmente calculando o valor do polinômio P em x igual a, tá bom? Agora, por exemplo, né, qual é a vantagem disso? Isso permite, por exemplo, fazer o seguinte, né? Eu vou inclusive vou printar um exercício lá da página 212, né? Olha só, o exercício 27. Eu vou passar esses exercícios para vocês também, do número 26 ao 30, tá? Mas eu vou printar aqui o 27, ó. Então, a pergunta é, né? Verifique, né? Como eu falei, então, página 212, né? Então, verifique se o polinômio p de x é divisível por x mais 3. Uma opção é pegar o x ao quadrado menos 3x mais 2 e dividir por x mais 3, seja no método de Chaves, seja no método de Briot-Ruffini, tá bom? A outra, como a gente falou, a gente precisa lembrar o que é ser divisível. Então, é divisível, né? Se o P for divisível por x mais 3, o resto da divisão tem que ser zero, certo? O resto da divisão é zero. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é calcular, né? Lembra que então, mais 3, então vou calcular no menos 3. O P de menos 3. Então, eu vou ficar com menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 2. Então, você fica com 9, mais 2, 18, 20. Opa, o resto é 20. 20 é diferente de zero. Então, conclusão, né? Logo, P de x ao quadrado menos 3x mais 2, não é, não é divisível por x mais 3, tá bom? Para poder, então, caminhar para fechar essa aula, eu vou falar agora, então, o último resultado, que é conhecido como teorema do fator, tá bom? Então, só vou digitar aqui. O teorema do fator, ele é uma consequência, digamos assim, desse teorema de D'Alembert que a gente viu. Nesse sentido, você pode pensar que o D'Alembert é mais importante, embora seja interessante destacar o que ele diz, tá bom? O que o teorema do fator diz? Diz o seguinte: se você tem uma raiz para um polinômio P, esse polinômio P de grau maior do que zero, né? Então, portanto, x menos essa raiz é um fator de P, ou seja, P de x é divisível por x menos essa raiz, tá bom? Então, digamos o seguinte, então, para deixar bem bonitinho, seja P de x um polinômio de grau n maior ou igual a 1, ok? Então, um polinômio de grau maior ou igual a 1. Se, então, digamos, x0 for uma raiz de P de x, então nós estamos dizendo que o P de x aplicado em x0, ou seja, P de x0, vale 0, tá bom? Lembra isso, ser raiz significa isso, tá bom? P de x0 é 0. Então, x menos x0 é um fator de P de x. O que significa ser um fator, né, de P de x, gente? Então, por exemplo, eu digo que 2 é um fator de 6, porque eu posso decompor 6 como sendo 2 vezes 3. Ou seja, estou dizendo que 6 é divisível por 2.
3 também é um fator, né, de 6, ok? Né? Então 6 é divisível por 3, tá bom? Mas então, quando eu digo que é um fator, quer dizer que eu posso escrever P de x como sendo x menos x0 vezes um quociente, tá bom? Ou mais ainda, então estou dizendo que o resto da divisão é zero. Isso está implícito aqui pelo teorema que a gente falou anteriormente, né? Olha, o teorema de D'Alembert, né? Esse P de x0 é exatamente o resto da divisão de P por x menos x0. Então, ele é um fator de P de x. Isto é, né? Então, para deixar registrado o que eu falei, isto é, vou pôr de verde, então já que eu grifei de verde, P de x é divisível por x menos x0. Ou ainda, né, você pode melhorar isso. Só melhorar esse por aqui, né? Ou ainda, P de x é x menos x0 vezes um quociente aqui, tá bom? É isso que diz o teorema do fator. Como eu falei, ele é uma aplicação direta do teorema de D'Alembert, tá bom? Por que que isso é verdade, né? Então, a prova é bem simplesinho, ok? Então, né, então, a gente sabe o seguinte, olha só. P de x pode ser escrito como sendo x menos x0 vezes Q de x mais o resto, certo? Ok? Mas nós estamos dizendo o seguinte, olha só. X0 é uma raiz de P. Então, o que a gente aprendeu é que este é o R de x para a gente, certo? Ok? Então, se eu calcular este R de x, o que a gente aprendeu pelo teorema, né? Isso aqui é pelo teorema, então, de D'Alembert, tá bom? O R de x é zero, ok? Porque isso é exatamente o P de x0, e x0 é uma raiz. Então, está dizendo o seguinte, olha, seu P de x, ele pode ser escrito como sendo x vezes x0, x menos x0 vezes Q de x, ok? Ou seja, P é divisível por x menos x0, né? Então, está dizendo o seguinte, P é divisível por x menos x0. Ou ainda, né, um outro também dizer que é divisível é dizer então que x menos x0 é um fator de P, ok? Isso prova o teorema. É uma aplicação direta do teorema de D'Alembert, tá bom? Para encerrar, então, eu vou fazer um exercício com vocês, 31 da página 213, tá? Da página 213. Deixa eu printar ele aqui para vocês, então. Olha, então o exercício, a pergunta pode parecer difícil, mas quando a gente conhece o tema do fator, fica bem simples, tá? Então, mostre que x mais 4 é um fator do polinômio P de x. X ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8. Depois calcule o quociente de P de x por x mais 4, tá bom? Então, são duas coisas em uma, tá? Bom, como é que você, então, digamos, o item A, né? Então, solução, o item A. Mostrar que é um fator. Simplesmente basta eu calcular P de menos 4, né? Ou seja, x mais 4, lembra, o sinal vem trocado. Então fica com menos 4 ao cubo, menos 4 ao quadrado, menos 18 vezes menos 4, mais 8, ok? Então, menos 4 ao cubo, gente, é, é menos 64. 4 ao quadrado é 16, então menos 16. 18 vezes 4, gente, então 8 vezes 4, 32, 4, 7, 72. Então, menos vezes menos, mais 72, mais 8, ok? Menos 64 menos 16 é menos 80. 72 mais 8 é 80. O resto deu zero. Então, pelo teorema do fator, P de x é divisível por x mais 4. Ou seja, né, isto é,
x mais 4 é um fator de P de x, ok? A parte B, gente, então eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Mas é só você aplicar, então, a parte B e achar o quociente. É só aplicar Brioti-Ruffini, né? Então, o menos 4, né? Lembra, tá x mais 4, então vem menos 4. Os coeficientes de P são 1, menos 1, menos 18 e 8. O algoritmo desce, multiplica e soma, né? Então, vou pôr só no primeiro, multiplica e soma. 1 vezes menos 4 é menos 4, somado com menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 4 é 20 positivo, menos 18, 2. 2 vezes menos 4 é menos 8, somado com 8, zerou. Então, aqui você tem os coeficientes, tem que ser um polinômio de grau 2, né? Você pegou um de grau 3 e dividiu por um de grau 1. Então, dá um de grau 2. É 1x ao quadrado, menos 5x, mais 2. Lembrando, vou deixar registrado aqui, né? O resto é zero, tá bom? Era outra maneira de mostrar que era divisível, né? Que era um fator, você achando o resto zero, tá bom? Bom, encerro a aula deixando, então, uma observação e mais a listinha de exercício, tá bom? Observação é que tudo que a gente aprendeu aqui se resume ao seguinte, ó. x0 é uma raiz de um polinômio P de x, se e somente se P de x for divisível e visível por x menos x0, ok? Então, você tem uma maneira boa de achar quando que um polinômio é divisível, né, por outro, né, ok? E, consequentemente, achar uma raiz, tá bom? Então, por exemplo, como eu falei lá atrás, né, você tinha o seguinte, né, x à quarta menos 1 é divisível, perdão, aqui, é divisível por x menos 1. Então, qual é a conclusão, né? Se esse for o seu polinômio P, você acabou de ver que x igual a 1 é uma raiz para P de x, ok? Isso vale para tudo que a gente falou lá atrás, tá bom? Então, todo tipo de exemplo que a gente fez que era uma raiz, então você consegue concluir que é um fator, ou seja, divisível, tá? Então, essa acho que é o resumo do que a gente poderia falar do que a gente viu até agora, tá bom? Basicamente, a gente fecha o capítulo de polinômios, né? E na próxima aula, então, eu vou falar com vocês das equações algébricas. Finalizo, como eu falei, deixando esse exercício, página 213, número 31 ou 34, tá? Então, eu vou deixar bem no cantinho aqui, que daí vocês podem fazer depois, tá bom? Então, exercícios, página 213, números 31 ao 34, tá bom? Vou deixar bem aqui assim, ó. Não custa nada, essa página ainda é de graça. Então, pronto. Tá? Então, exercícios sobre o teorema do fator, página 213, perdão, números 31 ao 34. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tô de volta aqui com meu rosto, tá? Poder despedir de vocês, agradecendo e pedindo desculpa essas 2 semanas e entendendo também que vocês façam a parte de vocês, vejam esses vídeos e tirem suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar, marcar um atendimento, eu estarei à disposição para poder ajudar vocês, tá bom? No mais é isso, muito obrigado e até breve, tá bom?